Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes, a minha saudação a vocês é com a paz do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos narra São Marcos, por favor. Enquanto você localiza o capítulo 5 deste amado Evangelho, eu quero tributar a Deus a minha gratidão de poder estar nesta casa. A verdade é que quando nos reunimos neste ambiente, aqui se passa a ser uma casa de oração. Embora não vemos paredes, mas aqui tem paredes de anjo ao nosso redor, pois há uma batalha espiritual sendo travada. Na carne não é possível ver, mas no espírito dá para se sentir e se entender que os céus estão em guerra com o inferno, e o maior objetivo aqui esta noite é almas serem redidas a Cristo, vidas serem alcançadas, e eu não tenho dúvidas que os céus estão se movendo para que isso aconteça aqui esta noite. A minha palavra de gratidão ao pastor Jair, que com muito carinho nos fez esse convite. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando, lhe dando força, pastor. Sempre ao nosso querido irmão João, que está na direção, junto com a irmã Maria José. Que Deus abençoe. A minha palavra de gratidão a essa mocidade. Que Deus continue abençoando vocês. São 26 anos, 23 anos. 23 anos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um desses jovens que estão. Que Deus abençoe de forma muito especial. Eu cheguei um pouco atrasado, tive um compromisso à tarde, acabei numa correria me atrasando. Mas que bom chegar aqui e ver que o ambiente está cercado da presença de Deus. Ver meus amigos da banda Kadosh, louvando a Deus, sempre é bom revê-los. É uma gratidão em Cristo. Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Eu me faço acompanhado de minha família e jamais poderia deixar de apresentá-los. Ali está minha querida esposa Fernanda. Com ela somos casados, e com ela tem o Samuel e a Rebeca, que são os nossos tesouros aqui na terra. Estou muito feliz, irmãos. Resumindo, eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Eu costumo dizer que se aqui chegamos porque Deus quis que aqui chegássemos. A verdade é que Deus já tinha programado este dia estava na agenda de Deus. E se chegamos aqui é porque estava na vontade de Deus. Então a Deus seja a honra, a glória e louvor. Quantos acharam Marcos 5? Digam amém, por favor. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, imediatamente veio ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre de dia e de noite estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu conjuro-te que por Deus não me atormentes, pois ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela terra, e estava ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive do mar. E eram cerca de 2.000 porcos, e todos se afogaram no mar.
E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram nas cidades e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram ter com Jesus, e viram aquele que fora possuído pelo demônio, aquele que tivera legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram com medo. Eu reconheço que fizemos uma leitura um pouco extensa, mas haja vista que ler a Bíblia nunca é demais. Mas acredito que essa leitura foi necessária para um bom entendimento e compreensão daquilo que Deus quer falar conosco aqui esta noite. Esse texto que estamos em foco, ou estaremos em foco por alguns minutos, sem dúvidas é um texto extraordinário. Mas ele se torna ainda mais extraordinário quando nós levamos em consideração que a leitura em foco que fizemos está inserida no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Este Evangelho que leva o nome de Marcos, dentre os três que se assemelham a ele, e dessa classe que é conhecida sinóticos, e você vai entender esta expressão, dentre estes três, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos ele é o mais breve, é o mais curto, e dentre estes, acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro destes três a ser escrito. Depois de Marcos vem o de Mateus, e apesar de Mateus ter sido testemunha ocular do ministério de Jesus, Mateus também tenha se utilizado da escrita deste evangelho segundo Marcos. Logo depois do de Marcos vem o de Lucas, e Lucas também se baseia tanto na escrita do de Marcos como na do Mateus, e por isso acreditam que desses três o de Lucas é o evangelho mais completo. Mas a verdade é que dentre estes três que vem essa semelhança, e por aí você entende isso, porque a palavra sinótico vem dessa ideia de visão em semelhança, você vai entender que dentre estes três evangelhos, muitas narrativas, feitos, acontecidos, milagres e parábolas de Jesus vão se repetir nesses três evangelhos. Dentre esses feitos, milagres e maravilhas que Jesus operou, nós estamos diante de um texto que ambos, os três, vão narrar os mesmos evangelistas. Marcos narra, Mateus narra, tanto quanto Lucas vai narrar o encontro de Jesus com este homem endemoniado. Mas se nós observássemos aqui, e eu quero lhe chamar a sua atenção para isso, dentre estes três evangelistas que vão se assemelhar, Marcos, diferente de Mateus, ele não traz uma riqueza de informações. Você quer riqueza de informações? Leia o evangelho segundo Mateus. Agora você quer encontrar riquezas em detalhes? Você leia o evangelho de Lucas. Mas se você ler o evangelho de Marcos, você vai perceber que nem a genealogia Marcos vai dar acerca do crescimento de Jesus, do nascimento de Jesus. Mas a verdade é que Marcos ele é considerado o evangelho da ação. E quem afirma isso, afirma bem, porque se você ler a partir do capítulo 1, os versos primeiros deste evangelho, você vai encontrar Jesus sendo batizado, alguns versos à frente, no mesmo capítulo 1 ainda, já passando pelo deserto, e mais alguns versos à frente já está libertando o demônio e pregando a palavra de Deus. Então, de fato, é um evangelho que traz Jesus Cristo agindo, fazendo, operando, indo ali, indo acolá. Mas quando nós nos deparamos no capítulo 5 deste amado evangelho, parece que Marcos se transforma. E quando Marcos começa a narrar o encontro de Jesus com este homem, Marcos, diferente de Lucas, que traz as riquezas dos detalhes, Marcos, diferente do Mateus, que traz as riquezas das informações, Marcos agora vai se destacar um pouco mais. E pelo menos, repito, pelo menos 20 versos Marcos vai se utilizar para narrar o encontro de Jesus com este homem endemoniado. Alguns atribuem que estes 20 versos é uma exemplificação do poderio de Jesus sobre os demônios. Mas essa não é a intenção, e nem muito menos o foco de Marcos aqui. Porque se essa fosse a intenção de Marcos, demonstrar aos romanos e aos leitores deste chamado evangelho que Jesus tem poder sobre os demônios, eu acredito que em pelo menos 5 versos ou 8 versos Marcos teria resumido este encontro. Mas Marcos, pelo menos, repito mais uma vez essa expressão, pelo menos se utiliza de 20 versos para narrar este encontro. E por que eu disse pelo menos? Porque é uma linha de raciocínio, de interpretação desse texto que estamos em foco, que esse texto em fato não começa no capítulo 5 e verso 1 a seguir. É tão verdade isso que, se você analisar, eu lhe chamo a atenção a isso. O
O primeiro verso começa da seguinte forma no capítulo 5. E chegaram ao outro lado, só os que me ouvem digam amém, por favor. E chegaram ao outro lado. E chegaram ao outro lado. Algumas versões bíblicas estará escrito assim: entretanto, ou entrementes, chegaram ao outro lado. O que Marcos está fazendo? O que Marcos está dando aqui é dando continuidade àquilo que ele estava narrando em versos anteriores. Ou seja, se você perceber no capítulo 4, o capítulo anterior deste capítulo, Marcos não dá uma pausa, não dá um ponto final, mas sim uma vírgula. E ele dá continuidade daquilo que ele está narrando em versos anteriores. Mas muito mais do que isso. Tudo que Jesus pregou no capítulo 4, tudo que acontece no capítulo 4, tem um reflexo daquilo que iria acontecer do outro lado. E só os que me acompanham digam glória a Deus, por favor. Jesus no capítulo 4 vai pregar uma sequência de 4 parábolas. E para encurtar o tempo aqui, eu falo de 2 e a gente parte para o capítulo 5. A primeira parábola que Jesus vai tratar, é claro que ele está preparando o coração dos seus discípulos. Porque no capítulo 4, eu lhe chamo a sua atenção, por favor, no capítulo 4 deste amado evangelho, Jesus está diante de uma grande multidão. Pelo menos no exato, 20 mil pessoas estão ouvindo Jesus pregar. 20 mil pessoas. E Jesus no capítulo 4 está de frente com uma multidão. Essa multidão aparentemente, abre aspas, aparentemente, está sentada atenta a ouvir Jesus pregar. Só que Jesus vai se destacar, vai sair da frente desta multidão, vai se desfazer desta multidão que está a ouvir, e vai para um outro lado, uma cidade chamada Gadara. E lá, ele vai ser rejeitado por toda uma multidão da cidade, e ser aceito por um homem só. Oh, glória. Jesus, sabendo da tendência dos discípulos para tamanho e quantidade, ele começa a tratar o coração dos discípulos. Aí ele diz: olha, um semeador saiu a semear, semeou em 4 tipos de solos, mas só um solo dos 4 recebeu a semente como ela deveria ser recebida. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês fiquem desapegados, desapeguem a quantidade. O semeador saiu a semear, semeou em 4 tipos de solo, mas só um solo recebeu a semente como ela deveria ser recebida e deu continuidade ao crescimento dessa semente. Jesus estava dizendo: tem muita gente me ouvindo aqui, mas são poucos aqueles que recebem a semente, oh glória a Deus, e darão continuidade ao crescimento da semente que eu estarei semeando. Então não se apegue à quantidade. Aí ele vai falar da parábola da candeia, da parábola do semeador, e vai finalizar falando da parábola do grão de mostarda. E eu sei que você sabe a moral do grão de mostarda ali, da parábola do grão de mostarda, é que tudo que começa pequeno, um dia o seu final se tornará muito grande. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Jesus estava garantindo aos discípulos: vocês fiquem tranquilos, porque o que nós vamos fazer do outro lado vai começar pequeno, mas o seu final será muito grande, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E eu não me assusto, eu me assusto na verdade, eu não me assusto, ou eu me assusto com obra que aparece grande, com negócio que aparece grande, com ministério que aparece grande, porque tudo que aparece grande ou começa grande tem um grande risco de terminar pequeno, mas tudo que começa pequeno, a certeza que seu sinal, oh glória, o seu final será muito. Então ele garante aos discípulos que a obra que seria feita do outro lado começaria pequena, mas o seu final seria muito grande. Mais uma vez eu lhe chamo a atenção que quem está narrando esta passagem, ou este feito, ou este acontecido, é Marcos. E mais uma vez, Marcos não traz informações como Mateus, nem detalhes como Lucas, mas aqui Marcos se transforma. Verso 35 do capítulo 4, Marcos diz: e já sendo tarde. O que tanto faz informar que aquele dia escureceu, que aquele dia já era tarde? O que Marcos está fazendo aqui é típico de um bom escritor. Marcos está incitando a imaginação de quem está lendo. Jesus cansado, a garganta seca, o dia já escurecendo, os discípulos cansados, Jesus olhando para eles dizendo: passemos para o outro lado. Esse passar para o outro lado, os discípulos sabem que eles não vão dormir do outro lado. Eles sabem que Jesus não quer ir comprar pão do outro lado. Eles sabem que Jesus quer trabalhar do outro lado. Então era tarde para os discípulos, era tarde para o escritor, mas para Jesus ainda era tempo de fazer alguma coisa do outro lado. Oh, glória. São os crentes que estão me ajudando nesta palavra. Diga para alguém: é tarde para você, mas nunca é tarde para Jesus. Diga para alguém: é tarde para você, mas nunca é tarde para Jesus.
é tarde para o médico, é tarde para o advogado, é tarde para o homem, mas para Jesus, que é o dono do tempo, é o dono das estações, nunca é. Era tarde para o escritor, era tarde para os discípulos, mas para Jesus ainda era tempo de trabalhar. Reúne os discípulos, passa para o outro lado. Só que o extraordinário é que levanta-se uma grande tempestade. Os discípulos, ficando com medo, vão despertar Jesus. E por que com medo, eu afirmo? Porque a maneira como eles despertam Jesus transmite isso. Eles acordam Jesus dizendo assim: Senhor, Senhor, não se te dá que pereçamos. Em um português abrasileirado, o nosso português, eles estavam dizendo: Jesus, o Senhor está dormindo no barco enquanto a gente está morrendo nele. O texto diz que Jesus se levantou, não falou nada com os discípulos, mas repreendeu o vento, conversou com o mar, houve-se bonança. Aí ele vira para os discípulos e diz: homens de pouca fé. É como se Jesus dissesse: aonde está a fé de vocês? Aonde vocês firmaram a fé de vocês? Porque antes deles subirem no barco, só os que me acompanham digam amém, por favor. Porque antes deles subir no barco, Jesus falou. Quem falou? Quem falou? Jesus falou. E eu costumo dizer que Jesus não tem a palavra. Jesus não tem a palavra. Jesus é a própria palavra. E o apóstolo Paulo já falava: a fé vem pelo ouvir. E ouviu o que, irmãos? Antes que eles subissem no barco, a palavra encarnada bradou no coração dele, dizendo: passemos para o outro lado. Oh, glória. Além de ele garantir que chegariam do outro lado, Jesus estava dizendo: a minha presença é garantida no barco com você. É porque isso é da gente, é da gente. A gente dá ênfase do fato de Jesus estar dormindo no barco. Marcos diz: e ele dormia na polpa do barco, na parte de trás do barco. A gente dá ênfase a isso. A gente dá ênfase que Jesus estava dormindo no barco. Só que Marcos também diz: e ele estava no barco, dormindo, mas estava no barco. Na parte de trás, mas estava no barco. Mas ele estava no barco, glória. Porque o que vale, não é se ele está dormindo, não é se ele está acordado, não é se ele está de pé, não é se ele está falando, não é se ele está calado, não é se ele aparece, não é se ele está invisível. O que interessa é ele estar dentro do barco, porque só a presença dele garante. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão? Então, se você perceber, Jesus, além de garantir que chegariam do outro lado, Jesus está garantindo a presença dele no barco. Por isso que quando ele se levanta, ele diz: aonde a fé de vocês está firmada? No que faço ou no que eu sou? Tem alguém comigo? Eu preciso que alguém me ajude a pregar. É como se vocês estão firmados naquilo que eu faço ou naquilo que eu sou. Jesus, quando chegou em Betânia, Marta e Maria estavam tão atribuladas que elas não perceberam que acabou de chegar. Aí elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, olhando para dentro dos olhos dela, se apresentou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo: não é aquilo que eu faço que determina quem eu sou, mas é aquilo que eu sou que determinará o que é. Olhe para alguém e diga: Jesus é, Jesus é, Jesus é, Jesus é. Jesus é a cura, Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Ele é, só os crentes de córrego que reconhecem esta verdade. Ele é. Aleluia. Os discípulos demoraram a entender a importância da presença de Jesus. Os discípulos demoraram a entender a importância da presença de Jesus. Mas quando eles entenderam, certo dia Jesus multiplica os pães e os peixes. A multidão fica tão eufórica, mas tão eufórica que quer levantar Jesus como rei. Jesus, sabendo que não era tempo nem propósito, ele se desfaz da multidão e vai para uma outra cidade. Quando ele chega nessa outra cidade, a multidão corre até ele.
A mesma multidão que comeu do pão e do peixe. Quando a multidão chega até ele, a pergunta da multidão a Jesus é essa: como é que o Senhor chegou tão rápido aqui antes de nós? A pergunta é esta: como o Senhor chegou aqui tão rápido antes de nós? Só que Jesus não vai responder conforme a pergunta. Jesus, olhando para dentro dos olhos da multidão, diz: hoje não tem o que vocês querem. A multidão fica sem entender. Jesus diz: hoje não tem o que vocês querem. Hoje tem o que vocês precisam. A multidão ficou eufórica e se perguntava do que a gente precisa, do que a gente precisa. Jesus brada mais uma vez e diz: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Resumindo, vocês precisam fazer parte do meu corpo, entrar em comunhão. A multidão, vendo que não tem a matéria, o material, pão e peixe, começa a se esvaziar. E eu acredito que dos 70, Jesus tinha 70, dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3. Eu acredito que dos 70 discípulos começaram a se esvaziar, conforme João diz. E dentre os 12 que estavam ao seu redor, dentre eles começam a razoar entre si: quem é que receberá uma mensagem tão dura quanto esta? Jesus, virando os discípulos, diz: após tanto faz, vão vocês também. Pedro, com os olhos cheios de lágrima, entra na frente dos discípulos e diz: Senhor, eu posso falar? Jesus diz: pode. Fale, deve. Pedro brada: e não é para onde, porque onde é lugar. Pedro diz: para quem iremos nós? Onde é lugar, quem é pessoa? Pedro estava dizendo: não importa o lugar, o que importa é estar diante da tua presença. Quando você conhece a presença dele maravilhosa aqui esta noite, eu estou começando a encerrar. Aleluia, Jesus. Eu fui um jovem viciado em drogas por muitos anos. Aleluia. Com 11 anos de idade eu conheci as drogas. Eu tive essa infelicidade. Até os 17 anos eu fiquei aprisionado pelas drogas. E pela influência do vício das drogas, eu vendi droga, fui preso em assalto, em tráfico, em tentativa de homicídio. O diabo se apoderou da minha vida. Por longos 6 anos da minha vida eu fiquei apoderado pelo aquele demônio, chamado demônio do vício. Mas um dia eu me encontrei com Jesus. Mas deixa eu lhe contar como é que começou o meu encontro com Jesus. Eu conto rápido, a gente parte para encerrar. Eu me lembro como se fosse hoje uma das minhas últimas prisões pelo tráfico de drogas. Eu sendo preso na esquina da casa da minha mãe. E naquele fatídico dia, eu nunca me esqueço, a minha mãe chegou atravessando a multidão chorando. E quando ela chegou, eu algemado ao chão, caído, feio, magro, sujo. Porque pense num cara feio, é um cara sem Jesus. Mas se o cara tiver 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, os olhos trocados, mas se ele tiver Jesus, ele é lindo, cheio do óleo de Deus na cabeça. Muito obrigado, os senhores que deram glória aqui. Minha mãe chegou atravessando a multidão chorando, olhou para mim, caiu no chão e ela já não aguentando mais, doente pelo aquilo que tudo que estava acontecendo, disse: Diego, meu filho, quando é que isso vai acabar? Eu sem palavras abaixei a cabeça, chorava. O policial que estava do lado dela já tinha me prendido algumas outras vezes, disse: Dona Carla, isso só vai acabar na vida de Diego quando os amigos dele matarem ele, ou nós a polícia matar ele no dia que ele reagir, porque nem cadeia está dando jeito a Diego. Quantas vezes ele foi preso? Mas minha mãe, cheia do poder de Deus, acreditando que este Jesus faz o que nenhum outro homem. Se você acredita em Deus, senhor, ele se calou. O que estava do lado disse assim: pode falar, senhora. Irmãos, eu me lembro como se fosse mais alto que essas caixas de som hoje. Minha mãe gritou no meio da rua e disse: vocês estão vendo meu filho Diego de Souza Braga para ser preso mais uma vez? Meu filho Diego de Souza Braga vai ter um encontro com um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus vai mudar a vida dele, transformar ele num pregador da palavra, porque para este Deus não existe. Cadê os dedos de córrego que concordam com essa palavra? Glória a Jesus. Eu me lembro que eu fui para ser fichado, fui liberado. Eu me lembro que na mesma noite eu saí de casa, porque eu fui liberado, porque eu era de menor na época, e fui para a rua. Quando eu cheguei na rua, minha irmã,
Uns amigos chegaram assim e disseram: Diego, para estar passando uns carros aí, uns carros esquisitos com tua foto, estão perguntando onde é que você mora, se conhece você, é melhor tu ir embora. Eu sabia que tinha ir embora do bairro. Fui embora do bairro. Nessa época eu morava no bairro Planalto, em Natal. Se alguém conhece Natal vai saber do bairro Planalto. E principalmente também do bairro vizinho que é chamado Felipe Camarão. Do bairro Planalto eu fui para um bairro chamado Felipe Camarão. Nesse bairro eu fui para um ponto de droga. Mas só que eu me lembro, e isso aqui eu nunca esqueço, antes de sair de casa, minha mãe estava muito doente, mas estava tão doente que ela não conseguia mais ir à igreja. E algumas irmãs se reuniram e faziam campanha de oração por minha vida dentro de casa. Eu me lembro muito bem que nessa noite, eu passei em casa, as irmãs estavam chegando para a campanha de oração, eu catei umas coisas, minha mãe estava trancada no quarto, coloquei uma camisa, uma bermuda dentro de uma sacola, e quando eu vou sair, meu irmão mais novo, o Daniel, ele era um menino, uma criança, nessa época ele se agarrou nas minhas pernas e começou a gritar. Disse: Diego, não vai embora, a mamãe está morrendo por causa de você, não vai embora, não vai embora. E ele apertava tanto minhas pernas que doía. E eu me lembro que eu joguei o Daniel e aquilo foi como uma facada no meu coração. E eu me lembro quando eu subi naquela bicicleta, eu saí com a determinação de morrer. Eu disse: Deus, eu não tenho coragem de puxar um gatilho na minha cabeça, mas se o Senhor puder acabar com esse sofrimento, mande alguém me matar. Para você ver como o diabo ele é astuto. Quando eu cheguei naquele determinado ponto de droga, um colega que hoje está morto, quando ele me viu, ele ficou muito feliz. Ele disse: Diego, chegou uma mercadoria nova de cocaína, tem que destrinchar, destrincha para mim, faz o serviço e experimenta o tanto que tu quiser. Eu, na minha cabeça, naquele momento, o diabo botou a semente e disse: eu vou usar droga até morrer. Foram 3 dias usando cocaína, só cocaína e água, cocaína e água, 3 dias, 3 dias. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia eu estava dentro de um quarto madrugada, eu e mais outros 4 rapazes numa cama, uma cadeira, e eu me lembro muito bem que eu comecei a sentir um calor muito grande, o paladar começou a ficar seco, a língua a ficar seca, e no que eu quis me levantar, minha cabeça deu uma quentura e eu caí para trás. No que eu caí para trás, eu caí olhando para a lâmpada daquele quarto, e aquela lâmpada era uma lâmpada fluorescente da cor amarela. Quem se lembra ainda dessa cor? Aleluia! Aquela lâmpada de amarela, isso aqui é para crente que veio da glória a Deus hoje aqui, o diabo vai passar vergonha. Aquela lâmpada começou a ficar branca, mas tão branca, que eu não via mais nada dentro do quarto. E conforme aquela luz ia ficando branca, uma brisa suave foi entrando, e junto com a brisa uma voz dizendo: Diego, vai para casa. Parecia que eu nunca tinha usado droga na minha vida. Estava lúcido inteiro. Me levantei de onde eu estava deitado. Olhei para os camaradas e disse: me presta uma bicicleta que eu tenho que voltar para casa. Os caras começaram a rir: está doido, está muito doido. Quer morrer, os caras querem te matar. Eu tenho que ir para casa. Peguei a bicicleta, isso de madrugada. Cheguei em casa, irmãos, eu bati 3 vezes no portão. A minha mãe estava agarrada no portão. A minha mãe abriu o portão chorando. Eu comecei a chorar e disse: mãe, por que a senhora está chorando? Ela disse: porque a notícia hoje de manhã que chegou pela boca dos vizinhos, Diego, é que você tinha sido baleado e estava morto. Mas eu me dropei desde manhã até agora, esta hora, e disse: Deus, eu não posso, mas a tua presença pode. Eu não vou, mas a tua presença vai. E aonde ela estiver, com a tua presença vai estar, meu Pai. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Aleluia. Olha como isso é extraordinário. E a gente caminha para encerrar. Olha como isso é extraordinário. Eles chegam do outro lado. E descendo ele do barco, veio-lhe ao encontro um homem dos sepulcros. A gente não leva em consideração este fato, porque parece passar desapercebido. Quem é este homem que Marcos está narrando? Esse homem, quem me ouve, levante a mão e diga amém, por favor. Eu estou encerrando. Esse homem é um homem que com cadeias não pode prendê-lo. Algemas, ele faz pedaços. E Marcos diz pelo menos 2 vezes: e nenhum homem, se tu não der glória a Deus com isso aqui eu vou ficar doido. E nenhum homem podia contê-lo, amansá-lo, subjugá-lo ou direcioná-lo. Nenhum homem. Só que tem um barco vindo rumo a Gadara.
E dentro deste barco não vem um homem qualquer. Dentro deste barco vem Jesus, o Filho de Deus. Jesus não prega. Jesus não levanta a mão. Jesus não manda Pedro ir à frente e anunciar que Jesus de Nazaré chegava e fica, não. O texto diz, e descendo ele do barco. Ele não prega, ele não fala, ele não levanta a mão. Só dele pisar a ponta do seu pé naquele ambiente, ele está fazendo aquilo que nenhum homem conseguiu. Aleluia! 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 Aquilo que nenhum homem conseguia fazer, só que a presença dele ele está fazendo. Ele está operando, ele está libertando, ele está trabalhando. Eu estou sentindo de pregar aqui, a gente não vê ele aqui, mas a presença dele está aqui. Tem alguém para confirmar essa palavra? A gente não vê ele aqui, mas a presença dele está aqui. E só isso é garantia que ele está libertando, ele está curando, ele está trabalhando, ele está abrindo, ele está fechando, ele está levantando, ele está restaurando. Só a presença dele nos é garantia. Jesus liberta este homem. E aqui eu encerro. Jesus libertando este homem. Esse homem agora estando liberto. Marcos diz, verso 15, eu li com vocês. E foram ter com Jesus. Quem? A grande multidão da cidade. E viram aquele que fora, não é mais. Aquele que tivera, não tem mais. Agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Quem era esse homem? Era um homem incontrolável. A expressão subjugada dá a entender que ninguém podia contê-lo, a ponto de sentá-lo numa cadeira e conversar com esse homem. Ninguém tinha essa capacidade. Mas quem chegou foi Jesus. Tem alguém para me ajudar a pregar aqui? Quem chegou foi Jesus. Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Jesus que chegou. Chegou, meus irmãos? O homem estava sentado. Segundo Lucas, ele andava despido. Só que quem foi que chegou, meus irmãos? Quem foi que chegou, meus irmãos? Agora ele estava assentado e vestido. Agia como louco, se rasgava com pedras, morava nos montes e nos sepulcros, gritava dia e noite. Mas quem foi que chegou, meus irmãos? Ele estava assentado, vestido e em perfeito. Porque quem chegou é aquele que transforma. É aquele que transforma. É aquele que, eu sei que é simples, mas é verdadeiro. E se tem crente aqui que dá glória a Deus por essa palavra, ele transforma, ele transforma. Jesus transforma esse homem. Quem ainda me ouve por 5 minutos, diga amém, por favor. Jesus não tem tempo de trabalhar naquela cidade. Até porque a multidão expulsa Jesus. A multidão vai expulsar Jesus. E aqui a gente aprende que Jesus só fica onde ele é bem recebido. Jesus está indo embora. Quando ele está subindo no barco, aquele que está liberto, ex-endemoniado, está limpo, está liberto, está sarado, está restaurado. Ele pede para ser um discípulo de Jesus e diz: deixa eu ir ter contigo. Deixa eu ser como Pedro, deixa eu ser como Tiago, deixa eu ser como eles, deixa eu ir ter contigo. Jesus diz: não, vá para casa.
do céu. Vai para onde, irmãos? Vai para onde, irmãos? O que Jesus está dizendo para esse jovem? Olha, o que eu fiz aqui não foi para você. O milagre que eu fiz aqui em Córrego não foi para você. O milagre que eu fiz aqui é você para. E aquilo que eu fiz em você, agora vai ter que passar por você e vai alcançar mais alguém dentro da sua casa. Vá para casa. Mas a Bíblia diz que ele não vai só para casa. Além de ele ir para casa, ele anunciava em Decápolis. Decápolis é a conjunção de 10 cidades. Então, além de ele pregar em casa, ele anunciava em 10 cidades. Agora, o que este homem anunciava? Quem ainda me ouve, por favor, diga glória a Deus. O que este homem anunciava, irmãos? Se Jesus em Gadara não pregou uma palavra, se Jesus em Gadara não deu uma parábola, se Jesus em Gadara não teve oportunidade de instruir aquele homem, o que esse homem pregava? Eu imagino. Aquele homem subindo num caixote, ou na praça pública. Vê se você me acompanha. Quem está me ouvindo ainda, por favor, diga amém. Aquele homem não está instruído. Aquele homem não tem uma instrução como os discípulos estão sendo instruídos. Jesus não teve tempo disso. Mas o que Jesus fez da vida daquele homem, irmão Tony, Glória a Deus. eu acredito que ele subiu em cima de uma praça, tipo como esta, em alto bom som falava: eu andei sem destino, Aleluia. solitário vaguei na estrada da vida e da morte eu cruzei. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Aí ele diz: minha alma vagava na escuridão. Mas Jesus chegou das garras da... me mostrou a verdade que eu nunca quis. De um pesadelo e voltei. Só os canarenos gritem glória, cante esse louvor. Eu hoje estou, mas já estive mal. Fica de pé, pelo amor de Deus. Fique de pé comigo, fique de pé comigo, fique de pé comigo. Já fui, mas eu sou. Eu nasci quebrado, Jesus com você que não é evangélico, você que não é evangélico, não é crente, nós estamos aqui proclamando o nome de Jesus. Nós não viemos anunciar a placa da Assembleia de Deus aqui. Nós não viemos falar de religião para ninguém aqui. Essa noite nós viemos falar do nome de Jesus. Mocidade, foi para isso que vocês jejuaram e buscaram a Deus. Essa é a hora de batalhar. Você que não é evangélico e está afastado, eu quero saber quem é afastado. Levante a mão você que está afastado. Levante a mão você que está afastado. Tem alguém afastado aqui esta noite? Se tiver alguém afastado do caminho do Senhor, essa é a hora de você retornar para a casa do Pai.
Essa é a hora. Se tem algum crente que sabe que tem alguém afastado do lado dele, essa é a hora de você ser usado por Deus, tá? Cadê os crentes que intercedem pelas vidas que aqui estão? Cadê os crentes? Se tiver alguém nos ouvindo aqui e queira confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você não precisa vir só aqui à frente. Se você quiser, você só levanta a sua mão aqui, a gente vai orar por você. Se tiver alguém nos ouvindo aqui, tem esse Senhor aqui. Meus irmãos, este Senhor quer aceitar Jesus. Já foi dito alguma vez? Para vocês que não sabem, quando eu aceitei Jesus, eu estava extremamente drogado. Porque tem gente que pensa que pelo fato deste homem estar desta forma, pensa que ele está fazendo isso por fazer. Não, irmãos. O inferno está sendo rachado no meio, o diabo está perdendo mais uma batalha. Você acha que eu vim perder tempo aqui? Se esse homem veio até aqui à frente é porque Jesus tem algo para fazer na vida dele. Eu estou certo, eu estou errado, igreja? Quantos querem a transformação deste homem aqui esta noite? Tem mais alguém aqui para Jesus? Geração, canta, Jesus vai trabalhando. Canta, Jesus vai operando. Se tem algum crente missionário aqui, segura ele perto de ti, irmão, por favor, deixa ele perto de ti. Se tem algum crente missionário aqui, falou seu nome. Falou seu nome para mim. Que você está sofrendo. Jesus te chama. Jesus te chama. Coração Jesus te chama. Jesus te chama. Foi vencido pelos Essa é a noite de confessar Jesus como o Salvador da sua vida. E a sua casa ser transformada. A sua vida ser transformada. Tem uma vida aqui pra gente. Todos podem dar glória a Deus, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.